Bom, estamos para concursos para o INSS, direito previdenciário. Qual que eu vou ver agora? Aposentadoria para segurado com deficiência. Saca só. Introdução. A emenda constitucional de 2019 mudou essa coisa da reforma previdenciária, tá? Não inovou quanto às aposentadorias concedidas a segurado com deficiência, seu artigo 22, sua emenda constitucional. Ele afirma que a aposentadoria à pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social, EGPS, será concedida pela Lei 142/2013. Lei complementar. Inclusive quanto aos critérios de cálculo de benefícios também. Essa lei aí que eu falei, 142/2013, regulamenta o direito de deficiente previsto na Constituição. Ou seja, no artigo 201 da Constituição fala que a pessoa tem direito, fala das coisas previdenciárias, fala do direito da pessoa de deficiente de ter da aposentadoria. Daí cria uma lei de que regulamenta a coisa. Essa é a lei aqui que eu falei, a lei complementar 142. Daí no parágrafo 1 dela fala: para estudo deste capítulo também utilizaremos o decreto 3048, que é o regulamento do RPS, que é tipo um copia e cola da lei 8212, né? As duas caem, entre lei, o decreto 3048 cai no INSS, tá? A partir do artigo 70 inciso A, que trata com maiores detalhes dessa espécie de aposentadoria. Para facilitar nosso estudo, vamos dividi-lo em três partes. 1, 2, 3. Parte 1. Aspectos gerais das aposentadorias do assegurado com deficiência, aposentadoria por idade do segurado com deficiência e aposentadoria por tempo de contribuição. Tempo de contribuição, idade e aspectos gerais. Quais são os aspectos gerais, né? A lei complementar, no seu artigo 2, diz: a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos. Tipo, essa é a parte mais importante da coisa do ser aposentado com deficiência e dos direitos da pessoa com deficiência, basicamente. É a identificação dela. A pessoa é só considerada com deficiência se ela tiver um tipo de impedimento que é de longo prazo e é de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Primeiro, o mais importante é que ela não tem aqui, ó, tá escrito impedimento de longo prazo. Ela não pode ser tipo um impedimento que é curável, entende? Ou um de menor prazo. Ou ele é impossível de curar, ou ele vai ser quase para sempre e tem sequelas, entende? Isso é uma pessoa com deficiência. Os quais da interação com diversas barreiras, que as barreiras são escritas na própria lei de deficientes, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Entendeu? Daí ela ganha um tipo de equidade, tipo as cotas de deficientes. A legislação previdenciária considera impedimento de longo prazo aquele que produz efeitos de natureza física, mental, intelectual e sensorial pelo prazo mínimo de 2 anos contados da forma ininterrupta. No decreto 3048, o RPS, Regulamento de Previdência Social, no artigo 70A, diz assim: a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade ou segurado que tenha reconhecido após ter sido submetido à avaliação biopsicossocial, que é fica fazendo toda hora para ver se a pessoa consegue segurar. Se a pessoa for boa da cabeça, ela vai querer segurar, tá? Realizada por equipe multiprofissional ou interdisciplinar, grau de deficiência leve, moderada e grave está condicionada à comprovação da condição da pessoa com deficiência na data de entrada do requerimento ou na data da implementação dos requisitos para o benefício, né? Data de requisitos, né? Ainda no artigo no decreto 3040, EPS, no artigo 70D diz: para efeito da concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência, existe uma avaliação, né? Falou agora há pouco, a biopsicossocial, de que trata o artigo 70A, deverá ser de outros aspectos. Primeiro, tem que avaliar dos condições principais: avaliar se o segurado e fixar uma data provável de início de deficiência do seu grau, e porque essa coisa de grau é importante. E a identificar a ocorrência da variação de grau de deficiência para indicar os respectivos períodos em cada grau. Basicamente, se a pessoa se consegue segurou um pouco e diminuir o grau dela, né? Eu acho. Daí, sobre a avaliação psicossocial, ela é feita por uma equipe do INSS. A critério do INSS, o segurado com deficiência deverá a qualquer tempo submeter-se a uma avaliação do biopsicossocial. Ou seja, sempre que o INSS pedir, a pessoa tem que fazer um tipo de avaliação de biopsicossocial para ver se ela ainda está deficiente. Se ela não se curou, né? Se ela for boa da cabeça, ela vai querer se curar, né? É facultado ainda, né, no artigo 70G diz: é facultado ao segurado com deficiência optar pela percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria do RGPS que ele seja mais vantajoso. Ele não é obrigado a ficar recebendo esse aposentadoria se ela não é a mais vantajosa que ele pode receber, entende? A concessão, questão. A concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado que tem reconhecido uma em avaliação médica e funcional realizada, que é aquela avaliação biopsicossocial,
pela perícia própria do INSS, né? Tipo, se tivesse a coisa que não fosse o INSS que fez, isso estaria muito errado, né? Grau de deficiência leve, moderado ou grave, que são os três níveis de deficiências, que não comentou aqui no conteúdo que eu li, mas está condicionada a uma comprovação de condição de pessoa com deficiência na data da perícia. Ou seja, isso aqui está errado. Essa pessoa já é comprovada que ela é uma condição de que ela já é comprovado que ela tem uma condição de pessoa com deficiência. O que o que tem que descobrir é se foi multa alterada o seu grau de deficiência ou se ela se curou. Então, essa comprovação não é da data da perícia, não faz o menor sentido se não fazer esse tipo de comprovação da data da perícia, né? Isso, com isso, eu só termino a consulta de aposentadoria de segurado com deficiência. Tchauzinho.